Bom, hoje, como eu tenho enviado também um outro assunto específico para sanar a dúvida de muitas pessoas sobre principados e potestades, você vai procurar, tá? Então você vai ver ele no vídeo anterior a esse, tá certo? E é muito importante. E aqui eu quero deixar uma mensagem rápida para ajudar você a entender melhor a tradução da palavra de Deus. Sim, que a palavra de Deus ela é simples, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque está havendo muita apostasia nesses tempos, né? E você tem que ter cuidado para não se tornar uma pessoa religiosa, o que é muito ruim para você, tá? Perigoso. Então, vamos abrir no livro de João. E aqui diz o que? Seria o capítulo 7. Você procura sempre esse assunto principal, porque como aqui é no Novo Testamento em aramaico e português, você sabe que tem João, existe um João, mas também tem um outro livro, né? Que você tem Marcos, por exemplo. E aqui tem o que? Yohanan Marcos. Mas o tema é conhecido seu, que diz o que? Tradições humanas contra os mandamentos de Deus. É bem conhecido, né? Esse tema é na Bíblia de todos. E diz aqui, e reuniram-se todos em torno deles os Perushim e os Sofrim. Eram os líderes daquela época. E aqui diz o que? E viram que o homem, dentre os seus também estavam comendo pão, enquanto sua mão não tinham lavado, e reclamaram. Porque todos os de Judá e os perushins, se cuidadosamente não lavarem as suas mãos, não comem, porque guardam a tradição dos anciãos. Então ele está falando aqui tradições humanas do homem, certo? E prosseguindo, e o que vem do mercado, exceto se for lavado, eles não comem, e há muitas outras tradições que receberam para observar: a lavagem de copos, de potes e vasos de bronze e camas. Perguntaram-lhe os Sofrim e os Perushim, por que seus tamidim não andam segundo a tradição dos anciãos, em vez disso, não lavam suas mãos quando comem o pão? Então esses eram os religiosos, líderes, certo? Que estavam perguntando a Yeshua sobre as tradições do homem. Então, entenda, não é falando da instituição de Moisés, da legislação que Deus entregou a Israel. E Yeshua, Jesus disse, bem profetizou Isaías, o profeta, sobre vocês, hipócritas, porque está escrito, este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito longe de mim. E em vão me temem, enquanto ensinam doutrinas que são mitzvot, são mandamentos dos filhos dos homens. Coisas que foram elaboradas ali para aqueles líderes, certo? Aqueles líderes. Porque deixam a mitzvah, o mandamento de Elohim, e vocês se agarram à tradição dos filhos dos homens, que são a lavagem de copos e potes e muitas outras coisas que se assemelham. Disse-lhes, bem que vocês rejeitam o mandamento de Elohim para estabelecer a sua tradição. Estabelecer normas ali deles mesmos. Que não estavam aqui. Lá na palavra de Moisés, na legislação que Deus entregou a Moisés. Porque Moshe disse, Moisés, honra teu pai e a tua mãe, aquele que insultar o pai e a mãe certamente deverá morrer. Aqui ele fala sobre os roubos que estavam tendo, né? Quando as pessoas ali, em vez de honrar o pai e a mãe, eles iam ao templo para dar aos sacerdotes, inviabilizando assim o que? O mandamento que Deus mesmo deu ao homem, que era honrar o pai e a mãe, que seria o dote, seria em dinheiro, ajudar. Mas vamos lá, o foco é sobre essas questões de comer, certo? Então, o que é muito chocante quando você tem acesso a essa informação da Peshitta, que é a versão aramaica, principalmente. Quais as observações que aqui diz? Trata-se o que? Da Netilat Yadaim. Yadaim é mãos, certo? Então, lavagem das mãos. Nome que se dá às lavagens rituais com o objetivo de purificar as mãos quando lavadas.
as mãos devem ser erguidas para que as águas atinjam toda a sua extensão, e o mesmo se faz quando se recita Abrahá. Abrahá é a tradução simplesmente de bênção. Qual é o fato aqui? Tradições do homem. Então entenda, tradições do homem, aqueles líderes ali. Não que estava lá no mandamento de Moisés, nas instituições que Deus deu a Moisés. Qual a observação aqui? O que purifica todo alimento. Então vamos lá. O que é dito? Algumas traduções para a língua portuguesa, tá? Acrescentaram as frases do tipo: ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava por todos os alimentos. Versão King James atualizada. A outra opção: e assim considerou ele por todos os alimentos. Almeida, revista e atualizada. Então veja que chocante aqui. Eles acrescentaram, os tradutores dessas bíblias de milhares de centenas que vendem por aí, você compra fácil na esquina, né? Simplesmente você pode facilmente encontrar essa afirmação. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava por todos os alimentos. Então vamos lá, você está dizendo que o Messias, a palavra de Deus que se fez carne e andou entre os homens, foi contra a própria norma e tipo de ensino que o próprio Deus deu a Israel sobre os alimentos. Então você está vendo onde está o perigo? Onde está o perigo? Esses tradutores, que você vê de Bíblias de centenas de milhares por aí, tá? Isso serve para você também, né? Que se diz evangélico, seguir a Jesus. Eles colocaram que, ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava por todos os alimentos. Está muito errado. Infelizmente está muito errado. Por quê? Porque Jesus, ele vem de Israel. Ele sabe das leis mosaicas, ele sabe dos ensinos que foi dado a ele, ao seu povo. E o Senhor, como um Messias, ele teria que respeitar a própria instituição do seu pai. Veja que eu não estou falando aqui desses religiosos, desses líderes daquele tempo que organizaram as questões de lavagem de mão, aquelas outras coisas, né? Ali foram dos homens, mandamentos dos homens. Mas quando eles fizeram isso, nesse século moderno que nós vemos, e permitiram essa impressão, esse tipo de mensagem na Bíblia, isso está muito errado. Porque você está dizendo que o Messias, o Jesus naquela época, quando veio, ele está chocando, ele está abolindo coisas que era do seu próprio povo, da parte de Deus, que Deus entregou a Moisés. Você vai ver, você vai procurar no Antigo Testamento, na legislação, que o Senhor fala dos alimentos, de alguns animais que os filhos de Israel não comeriam. Então, o Senhor Jesus, como o Messias de Israel, como um israelita, do povo de Israel, primeiramente, ele teria que sempre guardar as instruções dele, do seu povo. Você está entendendo? Então esse é o perigo. Está entendendo? Dizer que Jesus proclamava por todos os alimentos. Então quando um judeu de fora vê pessoas falando essas asneiras por aí, claro que você está o quê? Você está inviabilizando uma pessoa de saber que Jesus é o Messias prometido deles, de Israel, dos judeus. Você está entendendo? Por ignorância e maldade, porque isso é uma maldade. Permitir uma cópia dessa em milhares de livros por aí, de Bíblias, né? Você está entendendo a ignorância? Assim como eu ultimamente, agora, novamente vi um tema de quê? Na internet. Que um judeu, ele conheceu a Jesus e ele se converteu ao cristianismo. Um judeu se converteu ao cristianismo. Então veja que situação. Um judeu não se converte ao cristianismo. Como assim um judeu se converteu ao cristianismo? O que é o cristianismo para você? Você está entendendo? Sei que é a palavra de Deus, que é o Messias. Ele teve uma revelação mental, ele teve uma revelação de Jesus, de Yeshua, e agora ele descobriu que Yeshua realmente veio. Mas o fato é que muitas pessoas às vezes dizem que um judeu se converte ao cristianismo para sustentar a tese que ela segue uma coisa certa no dia a dia dela, né? O que isso é chato demais, né? E por que Deus ele põe as pessoas por ignorância também, por maldade? Quando o fato é maldade mesmo, você está entendendo? Então é isso que está acontecendo por aí. Toma cuidado com essas formas de religiosidade de agir.
Tal como foi essas cópias aqui.